Deus, gente, eu quero chamar aqui o amado pastor Flávio Sakai. Ele vai ministrar a palavra de Deus hoje. Amém? Quero que você receba com muita alegria. E eu vim aqui de propósito para dar apoio. E dizer o quanto nós estamos felizes de ver pessoas que Deus tem acrescentado à nossa equipe ministerial. E reconhecemos como é importante a igreja provar das unções que Deus tem trazido. Eu sei que cada ministro aqui dessa casa carrega uma unção que vai edificar a sua vida. Amém? Então abra o seu coração para receber. Pai, eu te dou graças pela vida do Flávio e creio, Pai, na tua unção, sabedoria e graça sobre a vida dele. E eu creio que foi do teu agrado, Pai, trazer ele, a sua família, para somar com a equipe ministerial que o Senhor tem usado para trazer edificação para esta igreja. Eu te louvo por isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, te amo. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam multiplicadas sobre a vida de vocês. Deixa eu só ver meu tempo aqui. Amém. Oh, glória. Tem uma expectativa no seu coração? Eu espero que eu possa atendê-la, viu? Vou começar aqui. Vou começar me apresentando. O pastor já falou meu nome, mas meu nome é Flávio Sakai. Eu tenho 48 anos. Eu sei que não parece, tá, gente? É só impressão, tá? Sou casado, minha esposa está aqui, né? Tenho 2 filhas, Carol, que serve aqui no departamento de música, né? Uma mestiça linda, maravilhosa, e minha filha Esther, também, que está no departamento infantil. Amém? E não posso deixar aqui também de agradecer, né, esse carinho do pastor Neemias e da Leila, quando eles nos receberam aqui. Eu vou fazer o possível para não chorar, mas muito obrigado pela confiança, né, pelo tempo de investimento. Amém? E para mim é um privilégio, tá? É um prazer estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês e com todos vocês. Amém? Antes de começar, eu queria orar por esse momento. Na verdade, é mais para mim aqui me preparar, tá? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento, pela sua graça, Senhor, que nos assiste. Obrigado, Espírito Santo, você é bem-vindo nessa manhã em nossas vidas. Me ajuda a falar da forma como convém, me ajuda a transmitir de uma forma que seja simples, seja clara, que venha trazer edificação, que venha trazer crescimento, consolo, direção para a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu sei que o Senhor conhece a situação de cada um, e eu sei que o Senhor fala de uma forma específica com cada um aqui, Senhor. Que eles estejam atentos e não se dispersem por nada, Senhor, pela sua unção e pela sua graça, no poder que é no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que nessa manhã existem solos aqui. A sua palavra é a semente, e é sempre a boa semente. Ela nunca é ruim, ela é excelente. E eu creio que ela cairá no bom solo do coração dos meus irmãos. Irá trazer frutos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Falando sobre tema... um tema que o Senhor colocou no meu coração de forma mais abrangente é falar sobre perseverança, né? Perseverança é algo que a gente precisa ter sempre em alguma situação da nossa vida. Sempre nós estamos passando ou vamos passar por algum tipo de situação que requer perseverança. Então essa palavra que eu vou ministrar aqui é algo que eu estou meditando para mim já há algum tempo. Passamos por fases e cada fase tem o seu desafio, mas o importante temos a fé que foi derramada, foi dada pelo Senhor. Nós crescemos no ouvir e ouvir a palavra do Senhor e devemos perseverar naquilo que ouvimos. Amém? E se eu fosse dar um título para essa ministração, pode parecer um plágio, tá? Eu vou explicar o porquê. Dia 8 de agosto de 2021, no culto da manhã, mais ou menos 1h e 13 minutos, se alguém quiser ir lá pesquisar depois pode ver, dia 8 de agosto, 1h13 de culto aproximadamente, pastor Neemias ministrando aqui, aliás no templo antigo, falando no contexto de Paulo e Silas, ele falando sobre que de repente estavam
acontecendo, e ele usa uma frase de uma irmã nossa, Zuleika Messias, né, ministra do Verbo da Vida. Ele disse naquele momento que era uma frase célebre, porém eu nunca tinha ouvido. Apesar de já ter ouvido muitas vezes Zuleika, eu não conhecia a frase. De repente, mas não por acaso. E naquele momento, ele dedica um tempo, uma oração específica para a nossa família. Naquele momento, nós estávamos sentados mais ou menos naquela região ali. E eu tenho gravado essa palavra, tanto no meu canal, de uma forma separada, e eu a ouço com frequência. E eu vejo que ela vem se cumprindo a cada período, a cada dia. Porém, algumas coisas acontecem de repente, mas não é por acaso. Amém? Então, se eu for dar um título para essa manhã, nessa manhã, para essa palavra, é exatamente essa, de repente, mas não por acaso. Amém? Antes de ir exatamente para o texto base, que eu vou usar a história aqui de um personagem, eu queria primeiro que vocês abrissem ou acompanhassem, tá? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, eu vou estar lendo na NVT, tá? Pelo benefício, talvez, de algumas pessoas que eu vi que estão chegando pela primeira vez na igreja, alguns que estão de forma mais recente, eu acho que, sentindo no coração, acho que é válido compartilhar esse texto. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Ele começa aqui assim, no versículo 16: toda Escritura é inspirada por Deus. Às vezes nós podemos ter uma pequena interpretação errada, no sentido, toda a palavra é a palavra de Deus? É. Tudo o que aconteceu expressava ou expressou a perfeita vontade de Deus? Não. Porque as escolhas que foram feitas pelos personagens da Bíblia, não foi Deus que quis que acontecesse daquela forma. Alguns acertaram e seguiram a direção, e é isso que Deus queria, mas alguns falharam. Mas, por que ela é inspirada? Deus pega essas histórias, pega essas experiências, inspirou homens para que registrasse aquilo, para que a gente pudesse olhar essas experiências e falar: olha, eu não posso cair nesse mesmo erro. Ele não apenas aponta o erro, mas fala como não cair nesse erro. Amém? Então a palavra ela é inspirada nesse aspecto. Então alguém pode ouvir assim: olha, tudo que está aqui foi Deus que quis assim. Não. Existe um plano, existe um propósito. E a parte inspirada eu posso usar dessas experiências para o meu benefício. E você pode também usar para o seu benefício. Amém? E para que ela é útil? Para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Talvez hoje pela manhã, enquanto eu fale algumas coisas e compartilhe, você pode sondar o seu coração e falar: puxa vida, eu preciso me atentar mais a isso. E isso é Deus nos corrigindo, Deus nos amando. Amém? E para que isso? Ele faz isso para nos preparar e nos capacitar para toda boa obra. Amém? Você fica feliz por isso? Aleluia. E mais um texto que eu queria compartilhar com vocês aqui é Tiago, no capítulo 1, versículo 2, e esse eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando eu olho para a palavra perseverança, no grego, está escrito como upomone, eu não sei se fala dessa forma, diz assim, um significado dela. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia, do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Nós temos excelentes exemplos na Bíblia e de pessoas que também caminham conosco, que são perseverantes no plano e no propósito pelos quais eles foram chamados. Se apegam à fé, são perseverantes. Amém? Então é sobre esse contexto que eu quero dividir nessa manhã. Ninguém quer ficar contente passando por provação, ninguém ora por provação. Mas se estamos passando por ela, existe algo que a gente pode olhar. Talvez estamos passando por falha nossa mesmo,
por escolhas erradas que podemos ajustar, e às vezes podemos identificar que é apenas uma fatalidade, mas sempre temos como aprender em relação a isso. Sempre temos como ter um olhar de aprendizado. E no final disso, que nós passarmos por isso, nós podemos, talvez, eu vou usar um termo agora que muitos mais novos não conhecem, rebobinar a fita, né? E voltar atrás e olhar essa história e falar, puxa vida, aqui eu pensei em desistir, aqui eu pensei em desistir, mas eu perseverei e hoje é a minha colheita. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, eu queria pedir para mim de abrir para mim em 2 Reis, no capítulo 5, eu vou compartilhar a história de um homem que muitos creio que conhecem, chamado Naamã. Ele, para mim, vai ser... nós vamos discorrer um pouquinho sobre a história dele. É um homem que era um homem doente, com lepra, e que foi curado, né, no final da sua história. E nós vamos passear um pouquinho aqui sobre a história dele, que eu creio que vai trazer edificação para nós. Amém? Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada também, queridos. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nesse primeiro momento aqui, eu queria traçar um perfil desse personagem Naamã, tá, com vocês, para que isso vai ser relevante para daqui a pouquinho, para uma parte mais para frente da ministração. Mas eu queria que vocês olhassem assim. Primeiro, ele era uma pessoa, e vocês vão concordar com o texto aqui que diz, ele era um grande homem, uma pessoa reconhecida. Ele tinha reconhecimento pelos feitos que ele tinha. Era uma pessoa que já tinha, era um herói de guerra, ou seja, ele não foi vitorioso apenas uma vez. Ele sabia e tinha as suas estratégias naturais para vencer uma guerra, avaliar o seu oponente e saber como agir em situações contrárias. Vou dizer assim, talvez uma pessoa que sabia, tinha um controle em suas mãos daquilo que iria acontecer. Ou meio que olhando assim, dessa minha estratégia para essa guerra, eu vou agir dessa forma, e tinha uma decisão rápida em suas percepções. Então ele era muito reconhecido, muito hábil dentro das suas habilidades naturais. Porém, ele tinha algo que ele não tinha como se resolver, que era a lepra. Hoje eu creio que até existe cura, né, e tratamento para a lepra. E nós temos, claro, também o nome de Jesus, né, que cura toda enfermidade, mas naquele momento era como uma doença incurável que o resultado seria a morte. Amém? Aqui a primeira mensagem para nós, assim, não tem ninguém que não precise de Jesus, não precise de Deus em alguma área. Você pode ser muito bom, eu posso ser muito bom, posso ser muito frutífero naquilo que eu faço naturalmente, posso ter reconhecimento, posso ter muitos bens, mas tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Amém? E isso a gente precisa ter muito consciente. Deus nos dá capacidade, dá uma habilidade, dá para um fim proveitoso, para um propósito, e cabe a cada um descobrir isso. Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade para usar para o reino? Não é só para você ter bens e para você alcançar um bom status e ser reconhecido pelas pessoas. Olha como aquela pessoa é bem-sucedida. Bem-sucedido para mim é você estar dentro do propósito pelo qual você foi chamado. Amém? Então aqui é esse perfil desse personagem, um homem muito capaz, porém nesse momento doente. O versículo 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Interessante, tem um conflito aqui, e essa menina é levada cativa, né? Uma menina do povo de Deus que é separada e levada para lá. E ela começa a observar que atrás daquela armadura, atrás daquela pessoa, escondia uma dor, uma doença, em que ela ali naquele momento olha uma oportunidade. Naturalmente falando, né, se você fosse levado cativo por alguém, fosse sequestrado como ela foi, e você visse aquela pessoa que te sequestrou, foi um dos agentes disso,
você olharia com um olhar de compaixão? Ou diria assim, bem feito? Ela teve uma escolha aqui, de olhar para aquela situação e falar, eu conheço um Deus que pode resolver isso. Amém? A gente não deve ser impedido de fazer boas obras, independente da situação onde nós estamos envolvidos. Não tem a ver com o que o outro merece. Tem a ver com aquilo que você crê. E aqui nesse momento, aparentemente ele não merecia. Alguém que tinha, entre aspas, destruído o povo de Deus e levado ela cativa. Mas ela fez uma escolha. E eu creio que foi a melhor escolha para ela. E nós podemos também escolher. Temos dias difíceis muitas vezes, temos um chefe difícil às vezes no trabalho. Mas ele também não está isento de receber a nossa compaixão também. A nossa oração. Amém? Aleluia. E uma coisa que ela vai lá, ela tem acesso à esposa, né, a mulher ali de Naamã, e compartilha com ela. E curiosamente, antes de eu falar do versículo 4, que Naamã já está ali, vai falar lá com o seu Senhor. E eu fico pensando aqui, né, eu fico confabulando algumas coisas. Aquele homem, ele tinha alguma razão para acreditar naquela menina? Primeiro que ele não era do povo de Deus. Apesar da palavra aqui no começo falar que o Senhor deu vitória a ele, e eu tenho uma percepção que o porquê que o Senhor foi junto com ele e não foi com o povo de Israel. Mas qual era a garantia dele que ele seria curado, que ele está recebendo um conselho de uma menina, que ele não conhecia, para falar, olha, vai até lá na cidade onde está o meu povo, lá você vai ser curado, que não era uma armadilha. Como essa menina fala para ele, e primeiro para a esposa, e a esposa transmite para ela, e aqui o versículo 4 fala que ela falou assim, 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 todos os detalhes. Em nenhum momento eu vejo dúvida, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Será que não é uma cilada? Não tem isso aqui. Eu só posso crer que existia algo. E eu queria apontar os olhos agora para a menina. Uma palavra que nós damos para uma pessoa, ela também é carregada por um testemunho. Amém? Se você tivesse uma pessoa que é um crente, uma pessoa de Deus, mas que vive uma vida toda desregrada e vai querer te dar um conselho, você vai receber de coração aberto ou com reservas? Naturalmente, o nosso testemunho precisa dar base para aquilo que nós falamos. E me diz algo que aquela menina, apesar de ser levado cativa, tem essa ação, essa intenção natural de fazer o bem, ela veio acompanhada também de um bom testemunho, que para ele não gerou nenhum tipo de dúvida. Eu vou dar crédito ao que ela está dizendo. Se nós vamos falar de alguém, ou de Jesus, ou de Deus para alguém, é muito importante que nós carreguemos também um bom testemunho, para que a nossa palavra venha endossada com o nosso testemunho. Amém? Muito importante do que falar de Jesus, né? Mas o como eu transmito Jesus, através da minha vida. E aqui o versículo 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 festes festivais. Me chama a atenção alguns detalhes, vocês vão perceber que eu vou parar várias vezes, praticamente em cada versículo. Esse homem, ele vai até o seu senhor, pedir permissão, existe uma cadeia de autoridade ali que ele respeita, eu vejo honra nesse aspecto, eu começo a perceber dentro desse aspecto de ser humano de Naamã, uma característica que ele sabe honrar dentro do contexto que ele tinha. E isso é muito importante também, se nós estamos numa cadeia de autoridade, né? Se recebemos uma direção, vale a pena compartilhar com aquele que nós estamos submissos, né, que estão do nosso lado, para ter o ponto de vista e aprovação deles também.
Amém? E eu estou falando tudo isso de perseverança. Foi todo um processo até chegar à cura dele. Amém? Não foi, de repente, ele saiu curado. Não, foi uma cadeia de processos. É isso que eu estou fazendo nessa manhã, trazendo uma clareza maior, passeando um pouquinho por essa história. E aqui, na NVI, ele traduz melhor um pouquinho. A gente não sabe, eu pelo menos não sabia que era 6.000 ciclos de ouro. A NVI traduz como 72 quilos de ouro. Eu fiz um exercício simples, tá, irmão? Só para vocês entenderem o que é. Ontem, a grama do ouro estava R$ 296,53. 1 quilo de ouro custa R$ 296.530. 72 quilos de ouro custam R$ 21.350.160. Vai falar, nossa, que barato que não é. 21 milhões. Tá bom para você? Certamente, talvez ele tivesse mais. Mas isso me diz alguma coisa aqui. O quanto aquela cura é importante para ele. A gente vai ver mais para frente que ele tinha talvez uma intenção errada com aquilo. Mas, para ele, estava num ponto assim. Tudo que eu conquistei, tudo até onde eu cheguei, tudo que eu tenho, acabou. Eu vou morrer. O fim, eu não vou tirar proveito nenhum disso. Para que me vale disso? Talvez eu consiga usar essa minha riqueza para esse meu benefício. Então ele separou aqui uma quantia, só de 21 milhões. Amém? Quanto custa para você? Eu não quero falar de dinheiro aqui, Deus não quer o seu dinheiro, e aqui a gente vai ver mais à frente que Deus não está interessado, mas qual é o esforço que eu e você queremos para alcançar aquilo que nós desejamos? Até que ponto vale essa perseverança? Para vermos a resposta final. Aqui me diz assim, ele poderia apenas ir. Não tinha dizendo assim, vai até lá e leva alguma coisa, não, vai só. Ele tem a predisposição de fazer alguma coisa. Amém? Aleluia. Versículo 6 assim, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quando nós olhamos o versículo 5 para o versículo 6, a gente talvez perca algo subjetivo aqui. Quando ele fala que ele está na Síria e você vai até Samaria, a gente às vezes pode abstrair e falar assim, tipo, o que é sair daqui, da Síria, e ir para Samaria? Será que é aqui até a praça da antiga Toco, por exemplo? Será que é até o metrô Jabaquara, a distância? Eu fui no mapa antigo e dei uma lida também nos comentários bíblicos. E eu cheguei assim, pelos comentários e também pela minha conta ali, pela escala, em torno de 150 quilômetros. Se você não sabe ter uma ideia de o que são 150 quilômetros, é como mais ou menos você ir até Santos e voltar na metade do caminho. É mais ou menos isso. Eu diria assim, não é um lugar perto. Algumas literaturas falam até de 450 quilômetros, porque eles não sabiam exatamente a região onde Naamã estava. O que eu quero trazer nessa manhã é o seguinte, é apenas a distância e o que ele está disposto a ir. Eu fico pensando hoje, nos tempos de hoje, se Naamã tivesse 150 quilômetros para ir para um lugar que eu não sei, para ouvir de um Deus que eu não sei se vai fazer, se eu não sei se é uma cilada. Ô menina, não tem como você agendar uma live aí com esse profeta? Para eu só ver a cara dele e ver como que, ou outras gravações de como ele se moveu para ver se ele realmente é tudo isso? Ou, será que você não pode compartilhar um culto que ele ministrou, para que, ou eu veja ele ministrando, e quem sabe, enquanto ele está falando, eu receba a cura, e não precise até lá? Sabe, hoje a gente está num tempo de muitas facilidades, e glória a Deus pelas facilidades, pelo Evangelho sendo propagado, é uma bênção assistir às ministrações, mas o fato de você sair da sua casa e vir até a igreja, demonstra muita coisa. Em casa, eu estou ali protegido, e pode receber ali? Eu creio que até que pode, mas a ação de você vencer a si mesmo,
de falar, eu vou sair, com chuva, com frio, qualquer situação, eu creio, eu estou indo a Samaria, porque lá eu vou receber uma palavra, lá vai ter direção, lá vai ter uma instrução, e eu posso receber aquilo. É de repente, mas não é por acaso. Qual é o esforço que você está disposto? Talvez você venha aos cultos de todo ano, e no último você receba, mas essa trajetória veio construindo algo em mim e em você. Não vamos desprezar isso. Vamos usar as facilidades, mas não vamos nos apoiar nessas facilidades. Deus não mudou de ideia em relação a congregar. Existe uma unção coletiva aqui, que não opera pela internet. E irmãos, da internet eu não estou jogando direto para vocês. Eu sei que cada um conhece a situação e vocês podem congregar em outros lugares. Mas talvez você até esteja aqui hoje e decidiu vir. Eu só quero dizer assim, permaneça. Não negocie isso, sempre decida vir da igreja. É aqui que Deus inspira um irmão ou uma irmã, às vezes, para orar por você e entregar uma palavra. Naamã jamais imaginaria que a resposta que ele iria vir seria de uma escrava, que ele pegou de um resultado de guerra. Estava sendo construído ali a história dele. Ele poderia ter ignorado o que aquela menina falou e falar assim, olha, menina, você não sabe do que você está falando não. Ia morrer. Não podemos ignorar. Sabe, queridos, eu não vou compartilhar agora só para continuar aqui, me veio uma lembrança aqui, que eu acho que é relevante, não despreze a palavra de quem quer que seja. A palavra de Deus nos diz que nós devemos não julgar o profeta, ou aquele que está entregando a mensagem, mas o que disse. Porque cada um fala na sua maturidade, e você precisa ter a sua, para poder saber discernir. Amém? Aleluia. E mais um detalhe aqui, sobre esse assunto, eu deixei anotado aqui para não esquecer. Cuidado para não querermos o caminho mais rápido. Talvez pedir um link ou pedir uma live seja um caminho mais rápido. Mas existe um caminho que vai demonstrar a sua fé, vai dizer para você mesmo o quanto aquilo é importante. O quanto que você espera que aconteça na sua vida é importante. Quanto que é valioso. Persevere, irmãos. Amém? Aleluia. E aqui acontece no versículo 7 algo inusitado. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Vou dar um resumo para vocês do que eu vejo para nesse momento, nessa demonstração desse rei de Israel. Aquele que deveria ser a referência do povo de Deus, aquele que no Antigo Testamento tinha o Espírito Santo sobre, além dos profetas e sacerdotes, era o rei também. Eu diria que ele perdeu uma grande oportunidade. E nós hoje temos a presença do Espírito Santo habitando em nós. E se vier alguém, irmão, ora por mim. Ah, mas eu nem sou pastor, eu nem sei orar direito. Você está perdendo uma grande oportunidade, porque nós nos movemos e nos falamos pela fé. E é muito curioso que se nós olharmos o que Jesus fala, né, os sinais seguirão aqueles que creem. Ele diz que imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ele nem diz assim que você vai impor e vai orar pelos enfermos. Você não precisa emitir nenhuma palavra, de tanto que você crê. Mas, pelo benefício de você professar a sua fé, você impõe as suas mãos e você ora para aquela pessoa, para que ela seja curada. Amém? Esse rei aqui, eu fiquei pensando, puxa vida, o que levou esse rei a ter essa atitude? Um rei de Israel. E eu comecei aqui a Bíblia não fala, então eu vou fazer um parênteses aqui nesse texto, só para você compreender um pouquinho qual era a figura. Eu dei uma olhada, o rei que operava, o que era o rei de Israel nessa época, era o rei Jorão. Quem eram os pais do rei Jorão? Acabe e Jezabel.
Para alguns que estão na igreja há mais tempo, vão saber quem é Acabe e Jezabel. Não dá para entrar aqui no contexto, mas há uma referência de família que esse cara teve. Para dizer para você que eu como pai, a Adriana como mãe, e todos que estão aqui como pais e mães, aquilo que nós cremos e nos movemos interfere na vida da nossa família. Não quer dizer que o nosso filho vai ser um desastre. Não é isso que eu estou dizendo, porque nós temos outros exemplos de más referências e foram bem-sucedidos. Mas eu acredito muito mais num caminho bem-sucedido quando eu tenho uma boa referência na minha casa. Se meu pai e minha mãe perseveram naquilo que ele crê, mesmo que às vezes, eu vou ser muito sincero aqui, de às vezes tremer, ou assim, de não ter tanta convicção e precisar de confirmação, de deixar as minhas emoções tomarem conta, mas eu busco permanecer. Não sou um super-homem, não sou um imbatível, mas uma coisa eu creio em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Sabe, e aqui, esse rei, ele perde essa oportunidade, e eu me perguntei assim, o que leva esse rei a ser tão inconsciente, que tinha um profeta ali, que era usado por Deus, e ele não apenas apontar o caminho, e apenas rasgar suas vestes, agir com carnalidade, e falou, você quer arrumar um problema comigo? É isso? E eu vejo aquele Naamã, talvez olhando, e falou assim, menina, eu te pego na volta. Mas um detalhe, a menina falou para procurar quem? O profeta. Não era o rei. E às vezes, por conta das nossas expectativas não atendidas no começo, a gente se estressa e queira até jogar a culpa em alguém. Mas observe aquilo que foi dito e siga aquilo que foi dito. Persista naquilo que foi dito, que foi direcionado e ensinado. Amém? E saiba discernir. E aqui, só para fazer uma referência, então ele era filho de Jezabel e de Acabe. E ele fez coisas que não agradaram o Senhor, como fez também Jeroboão. E eu fui atrás do que Jeroboão não fez e o que ele deveria ter feito. Diz assim, em 1 Reis 11, no versículo 38, vou ler na Almeida Revista Atualizada. A instrução do profeta para Jeroboão foi o seguinte: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O que aconteceu no final? Você pode ler aqui, 1 Reis 11, 38 para frente. Vão ter outros capítulos, mas em resumo, ele não ouviu. Era para ter ouvido, ele não ouviu. Era para ter andado, ele não andou. Era para ter feito, ele não fez. Ou praticado, e era para ter guardado, ele não guardou. E Jorão segue os mesmos caminhos. Agora eu fico pensando no começo. Ele vai lutar com alguém que era muito organizado e estrategicamente capacitado para aquilo. Ele vai sem o respaldo de Deus, porque não andou, porque não ouviu, porque não andou, porque não praticou e porque não guardou. Vai ganhar alguma coisa. Às vezes podemos dizer, nossa, parece até injusto. Deus não foi com o rei de Israel, não foi com o povo. E Deus também não será conosco, se nós não ouvirmos, nós não andarmos, nós não praticarmos e nós não guardarmos. E aí, qual que é o resultado disso? Aquela manifestação de se rasgar, de achar que tem um problema. Reina mais a carne, reina mais as emoções. Irmão, mas eu ouço a palavra, mas anda. Eu ouço e tenho andado. Pratica. Eu ouço, andei e até pratiquei uma vez, então não guardou. Porque quando a gente guarda, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Eu ouço, eu ando, eu pratico e eu guardo. Provérbios 3, versículo 1 diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias
e te acrescentarão anos de vida e de paz. A importância de guardar os mandamentos nos farão ter um dia mais produtivo e uma vida mais longa. É isso que ele nos promete ali. Amém? Aleluia. E ainda bem, chegando no versículo 8 aqui, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava que ele sairia ter contigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se pôs com indignação. Olha que interessante aqui, nesse momento, Naamã falou: agora a coisa vai acontecer. E ele já tinha maquinado na cabeça dele tudo como as coisas deveriam acontecer. Lembra daquele perfil que eu desenhei um pouquinho no começo? Alguém que era muito bem reconhecido, sabia o que fazia. E dependendo da nossa caminhada com Deus, nós podemos querer adivinhar: olha, acho que Deus vai fazer assim essa noite. Eu te pergunto, se tudo acontecesse do jeito que Naamã pensou, a glória seria de quem? Aconteceu porque eu vim até aqui, a menina falou, e aconteceu assim, 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 assim. Por minha causa. Porque sou eu, Naamã. A última bolacha do pacote. Ou biscoito para quem é carioca, né? Sempre tem essa discussão. Sabe? Aqui acontece algo que nem o profeta que falou para vir recebe ele. Manda o menino e ele fica bravo com aquilo, indignado. Enquanto eu meditava a respeito dessa situação, Deus ele comunicou algumas coisas assim. Até esse momento, Naamã tinha controle de tudo. E nós normalmente queremos, e eu vou dizer por mim também, gosto de ter controle e saber para onde eu estou indo. Mas tem um momento em que você vai ter que só crer. Até esse momento, o Senhor mostrou para mim assim, como se tivesse uma divisão. Até aqui, né, até esse momento, só era o caminho da esperança. Ele recebeu uma instrução e falou: vai até lá, tem um profeta que vai te curar. Ele tinha uma esperança que aquilo acontecesse. A partir daquele momento em que ele falou: olha, eu não vou te atender, e você vai ter que ir até um rio Jordão, se mergulhar 7 vezes, entra o caminho da obediência. A perseverança, ela tem um caminho da esperança e da obediência. Eu não sei qual o caminho que você está. Talvez alguém tenha indicado para você: vai até o culto hoje. O Espírito Santo comunicando: vai até lá, e você veio assim, até, tipo, acho que alguma coisa espero que aconteça. E agora, pelas instruções, vem um caminho da obediência. São instruções dadas por Deus, para que a gente possa praticar. Ah, mas será que funciona? Ele ficou bravo. Se fosse para escolher um rio, deixa eu escolher então. Não vamos ensinar a Deus como fazer. Era necessário nesse momento ele tomar uma decisão. Eu vou obedecer essa direção, por mais que ela não faça sentido para mim nesse momento, por mais que eu tenha uma opção melhor, ou eu vou decidir acatar aqui essa direção. E a palavra diz que ele fica muito bravo e resolve ir embora. Aí vem aqui o outro versículo. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Eu olho para isso assim, a importância
de ter as pessoas certas com você. Porque às vezes você, de forma indignada, pode ter os seus olhos fechados para algumas situações. E eu vejo uma outra característica aqui, uma humildade nesse homem, apesar da sua posição. Muitos, às vezes, numa posição tão grande, não querem conselho de ninguém. Eu conheço a minha vida, ninguém manda nela, e eu que tomo as minhas decisões e pronto. Mas aqui, ele me mostra que ele é uma pessoa acessível. Na verdade, ele já mostrou lá do começo, que ele ouviu a sua esposa. Tem maridos, às vezes, que não ouvem as suas esposas. E passam por grandes danos. Elas são as nossas ajudadoras. Não estão contra, ou pelo menos não deveriam estar contra nós, mas a nosso favor. Mas ele não só ouve uma mulher, ele ouve duas. Para ver que Deus não tem nada a ver contra mulheres. Pelo contrário, elas são as nossas ajudadoras. E ele já demonstrou ali naquele momento uma característica de saber ouvir, de saber considerar. Talvez eu não saiba todas as coisas. Eu tenho algo a aprender. Você tem algo a aprender ainda? Eu tenho muito. E um coração ensinável vai nos levar mais longe. Amém? O caminho da perseverança, ele conta com pessoas também. Pessoas que vão pegar junto com a gente. Que não vão falar aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Essas são as pessoas que verdadeiramente nos amam. Que não vão passar a mão assim, realmente, você falhou muito, e não tem problema se você assim, Deus te ama desse jeito mesmo. Não, existe um caminho de correção. Existe um caminho de ajuste. Não permaneça assim. Deus te ama, tem perdão para você, mas existe um caminho diferente de se tomar. E aqui outra coisa que eles falam, né? Se te pedisse alguma outra coisa difícil. Ele falou, cara, ele estava disposto a qualquer coisa. Ele deveria ter comunicado, talvez, para eles, olha, eu não sei como que vai ser lá. Eu não sei se ele compartilhou isso que ele pensou ali. Talvez, vem um profeta, vai acontecer assim, assim, assado. E talvez se ele pedir alguma coisa a mais, eu estou disposto a fazer, porque isso para mim é muito importante. Aí eles pegam isso aí, olha, acaso, como eu te conheço, talvez pelo que você comunicou, se ele te pedisse algo mais difícil do que isso, você não faria? E ele mesmo deve ter sido preso pelas próprias palavras dele, que ele repensa aquilo. E o próximo versículo, ele está aqui no 14, ele chega até o Jordão. Agora mais um detalhe, qual é a distância de Samaria, aonde ele estava, aproximadamente até o Rio Jordão? Pelos mapas bíblicos que eu vi, em torno de uns 60 quilômetros. Era perto. E ele vai com a comitiva, com os cavalos, com todos os presentes que ele trouxe. Eu somei também os presentes que ele trouxe, foram 420 quilos de alguma coisa. Ouro, prata e veste. Irmão, carregar 420 quilos de coisa é muita coisa. Às vezes eu viajo com as meninas, a gente viaja com 4 malas, eu já sofro, irmãos. Que mulher gosta de carregar roupa. Ainda bem que tem as taxas ali, se não fosse livre isso, irmãos. Acho que seria talvez igual na mão aqui, 20 malinhas, né? Parênteses aqui, desabafo. Hashtag. Mas ele volta ali 60 quilômetros. Talvez pensando agora no caminho da obediência. O que vai acontecer? A Bíblia não fala, ele simplesmente vai. Eu só posso elucubrar aqui que talvez ele tenha pensado alguma coisa. Isso poderia ser apenas um banho, mas são 7. E aí nesse momento ele está de frente ao Jordão. Tem que se despir. Precisamos, aqui ele está realmente esvaziado dele. O orgulho, a pompa dele, o que ele conquistou, quem ele era, não vale de nada. Porque ele ainda está doente. E ele entra no caminho da obediência, assim. Por mais que não faça sentido para mim agora, eu vou obedecer. E ele vai lá, mergulha uma vez. Deve ter olhado, não mudou nada. Vai a segunda vez. Deve ter olhado de novo, não mudou nada. Mergulha a terceira vez, não muda nada. Mergulhou a quarta vez, também não mudou nada. Mergulhou a quinta vez, não mudou nada. Mergulhou a sexta vez e nada mudou. Eu diria para você,
aparente não mudou. Porque essa mudança está forjando o caráter dele. Porque a gente vai saber o que acontece no final. Você já sabe o final da história. É bom quando a gente já sabe o final da história. Mas se eu fosse nesse momento olhando para uma retrospectiva, eu era doente. Eu ouvi uma menina. Tive um encontro andei 150 quilômetros, carregando um monte de coisa. Encontrei lá com um rei, que foi um péssimo exemplo. Eu quero esquecer aquela experiência daquele rei se rasgando todo na minha frente. Vou até o profeta, achei que ele ia me curar, e ele nem me atende. E fala para eu vir até aqui, e já foram 6 banhos. E aí quando ele mergulha pela 7ª vez, a palavra de Deus fala que a pele dele fica como de uma criança. De repente, mas não por acaso. Estamos no mesmo caminho, queridos. Em alguma área como Naamã. A pergunta é, qual é o banho ou o mergulho que eu e você estamos? Persevere. Persevere. Siga as instruções. Não abra caminhos. Não tente encurtar seus caminhos. Ele é fiel para cumprir. E me permitam fazer uma ilustração aqui mais uma, tá? Desse cenário. Eu consigo olhar 3 grandes figuras. A menina, Eliseu e o Jordão. A menina, ela é desprendida, porque ela representa o Evangelho. Ela representa as boas novas. Tem um Deus que cura. Tem um Deus que sara. Ele não faz acepção de pessoas. É para você, é para mim. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu e você fomos sarados mentalmente no corpo, em qualquer situação. Eliseu representa a Deus. E por que ele não atende? Minha percepção. Ninguém se achega a Deus se não passar por Jesus primeiro. E quem é o Jordão? Aquele rio sujo. Representa Cristo. É em Cristo que ficam todas as nossas impurezas. Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Ele precisava passar pelo Jordão e eu e você precisamos todos os dias passar pelo Jordão. E de repente, aquilo que a gente espera acontece, mas não é por acaso. Amém? De repente algo acontece, mas não é por acaso. Aleluia. Deixa eu me posicionar aqui onde eu estava. E agora eu vou ler com vocês o versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente. Olha o que eu ia falar, do teu servo. Naamã já tinha sido curado. Já estava a 60 quilômetros distante do profeta. Mas algo também me chama a atenção, ele volta. Aquele profeta precisa saber o que aconteceu comigo. Honra. Jesus, em outra passagem, eu até anotei aqui, em Lucas 17:11, sobre os 10 leprosos. Se você não conhece, Lucas 17:11, eu convido você a ler. E se você já leu e já conhece, você vai ter exatamente essa memória. 10 leprosos são curados e apenas um volta. Isso chama a atenção de Jesus. Ué, mas não foram 10 que foram curados? E só apenas um? Ele falou, vai, a tua fé te salvou. Existe algo muito maior, amados, do que
a cura física ou receber algo que nós estamos esperando. Mas são as nossas experiências com esse Deus real, esse Deus vivo. Elas são muito maiores, nada é impossível para Deus e tudo passa a ser possível àquele que crê. É isso que a palavra nos diz. Mas se ele fosse embora dali, ia demonstrar o seguinte: olha, recebi o que eu queria. Partiu Síria. Partiu para casa. Mas ele acha que vale a pena ainda voltar. Se você receber aquilo que você espera, que você deseja tanto, você vai voltar a continuar o caminho da perseverança? Ou você vai embora? A sua volta, a sua permanência é um sinal de gratidão. É um sinal assim, eu reconheço, ele falou agora, eu reconheço que existe um Deus. O resultado daquilo que nós estamos esperando, a nossa perseverança, tem que trazer um resultado, ou seja, eu vou reconhecer que tem Deus. Ele agora sabia, olha, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com os meus dons, não tem nada a ver com a minha capacidade. Eu não poderia ter feito isso por mim. Não tinha lógica nenhuma para mim ter mergulhado 7 vezes, mas eu resolvi obedecer. E de repente, aconteceu aquilo que ele veio buscar. Mas não foi por acaso. Qual é o banho que você está? Qual é o mergulho que eu e você estamos? Daquela palavra de 8 de agosto, tantas coisas já aconteceram. Eu jamais imaginaria estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Mas de repente, coisas foram acontecendo. Mas eu sei que não foi por acaso. E eu volto aqui para reconhecer que tem Deus nesse lugar. Tem Deus envolvido na vida desse casal pastoral, dos meus irmãos ministros, quando eu estou no centro de cura, quando eu posso fazer alguma coisa aqui na igreja, seja carregar uma cadeira. De repente, irmãos, mas não por acaso. Ele poderia ter ido embora, mas ele decide voltar. E agora, versículo 16 aqui, eu estou caminhando para o final. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitar. Ele vai tentar, versículo 15. Voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele, e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo. Aí ele tem tudo aquilo, ele tenta pagar Eliseu. Eu entendo até que talvez é com um sinal de gratidão mesmo. Só que, para não confundir as coisas, e também a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que essa questão do montante que ele trouxe, despertou algo escondido em Geazi, um companheiro de Eliseu, que sai pelo meio do caminho e fala, olha, veja bem, na verdade teve uma mudança de ideia aqui, e Naamã ali, curado, cheio de coisa, eu falei, eu estou aqui, estou alguns talentos de prata. Ele mente a respeito do que tinha acontecido, para ter algum benefício. O profeta viu além, e depois olha assim, onde você estava? O que você fez? E ele mentiu de novo, e a lepra se acumulou dele. Existe um caminho de honestidade, o bem que eu posso fazer por alguém, não deveria ter nenhuma moeda de troca. Jesus morreu por nós de graça, e de graça nós damos. Não é errado eu e você, se for o caso, recebemos um presente, um reconhecimento, mas eu preciso sondar meu coração, se é essa a minha motivação, pelo qual eu estou recebendo aquilo. Eu vou fazer esse bem aqui, olha, puxa, aquele irmão ali, rapaz, ele vai ser generoso comigo. A sua motivação está errada. Devemos fazer o bem, sem que isso seja publicado. Se for necessário ser honrado, vai ser honrado pela pessoa que recebeu, e ela vai achar o momento melhor para isso. Hoje, num ambiente nosso de redes sociais, de tantas coisas boas que nós fazemos, nós podemos errar a mão nisso. E por isso sondar o coração. Cada um consegue, só cada um consegue sondar o seu coração.
sobre a sua motivação. Está certa a motivação? Publica. Vida que segue. Se alguém achar alguma coisa, problema da pessoa que achou. Mas o nosso precisa estar muito claro. Amém? Versículo 16, pois ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Sabe, eu vejo aqui em alguém que se converteu de coração. Ele agora não só está levando tudo que ele trouxe, todas as suas riquezas, mas está levando terra daquele lugar, para criar um altar, porque ele quer reproduzir aquilo que aquele povo está fazendo. Agora eu me converti, agora eu sei quem é Deus. E ele também vai ter que percorrer agora o caminho da perseverança, naquele compromisso que ele fez. A Bíblia não fala mais para frente, mas eu fico pensando, e a menina? Antes ela estava sozinha ali, né, como crente. Agora só o Senhor dela é crente também. Eu vou abrir meu coração, eu tenho algumas curiosidades, irmãos. Um dia, estiver na eternidade, foi quem é aquela menina lá que falou para Naamã? Rapaz, você... Porque lá não tem nome. A gente não sabe quem é. E muitas obras que são feitas não precisam de ter nome. Mas Deus achou, inspirado, deixar registrado o que ela fez. O que eu e você para Deus não fica nada oculto. O que eu e você fazemos não fica nada oculto para Ele. Então, num tempo de exposição, se não formos expostos, tudo bem. Deus viu, minha intenção está certa, vai ter galardão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. E Ele se torna o quê? Galardoador, presenteador de todos aqueles que o buscam. Não dá para ganhar de Deus, não dá. Ele não só volta curado, mas volta salvo no seu coração. Nada vale a pena comprometer a sua salvação, irmão. O pastor comentou aqui sobre os 70, falando da questão do evangelismo. E eles voltam felizes, que até os demônios submetem ao nome de Jesus. Mas Jesus fala assim, olha, fiquem alegres, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Algo que eu e você nunca conseguiríamos fazer. E se fazemos alguma coisa, é por conta do Espírito dele que hoje habita em nós. Amém, irmãos? Aleluia. E aqui para ir finalizando, Lucas 4, versículo 24 ao versículo 27. Tantas histórias aconteceram no Antigo Testamento. E eu fico curioso que Jesus, ainda passado muitos anos, resolve tocar no nome de Naamã. Diz assim, no versículo 24, só para te dar um pouco de contexto. Jesus, nesse momento, ele está ali na sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, fala que ele descobre ali aquela escritura que o Espírito do Senhor está sobre mim e o que me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, né, e trazer libertação aos cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor. E naquele momento, né, as pessoas estão maravilhadas com aquilo que está fazendo, mas isso aqui não é o filho de José, tentando ali, talvez diminuir a ação de Jesus. Isso indica um nível de incredulidade. E Jesus aqui, 24, ele prossegue assim, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ou seja, tinham muitas viúvas do povo de Deus. Mas Deus foi atender uma estrangeira. Por quê? Porque não conseguia encontrar fé no coração. Versículo 27. Havia também muitos leprosos. Naamã não era um caso exclusivo. Mas haviam muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio.
Sabe, a gente estar na igreja, ter o Espírito Santo, de ter a presença de Deus, de ter sido salvo, de receber uma boa palavra, é um bom caminho, mas não é tudo. Eles tinham acesso a Deus, eles tinham acesso ao profeta, e talvez o profeta tenha pedido para ele, ou para algum deles em algum momento, vai lá no Jordão. O Jordão, dá 7 banhos, não vou nada. Talvez eles olhassem para as histórias dos antepassados e viu como algumas coisas aconteceram. Será que Deus ia abrir o mar? Alimentou Elias com pão e carne, com um passarinho, um corvo vindo entregar. Outra curiosidade que eu tenho, como que acontecia isso? Mas, sabe, de ter sido fogo do céu no altar de Baal, tantas coisas, e eles diminuíram a instrução. Aí fala que nenhum leproso, e fala que tinham muitos, e nenhum. Qual a mensagem aqui para nós? Os primeiros a ser alcançados com os benefícios de Deus são os filhos. Tem alcance para aqueles que estão de fora? Tem, e vão receber, mas talvez aqueles que chegam de fora, chegam de coração mais aberto. Às vezes a gente passa a conhecer muito, ou demais, somos formados no rema, e pode não fazer muito sentido agir ou fazer algumas coisas mais simples, ou que fogem à nossa lógica. Não vamos negociar, vamos ter sinceridade no nosso coração. Deus escolhe a forma que Ele vai operar e vai agir. E ela vai acontecer o quê? De repente. Mas não é por acaso. Muitos profetas, muitos leprosos na época de Jesus. E para finalizar, Tiago 1:2, no versículo, eu vou ler, só que eu li esse versículo no começo, eu vou ler na Bíblia a mensagem agora. Eu não sei se a mídia tem essa versão para compartilhar, mas se não tiver, eu vou ler de uma forma lenta para que todo mundo possa acompanhar. Diz assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. É difícil, às vezes, olhar uma aflição como um presente, mas isso que a palavra nos instrui a fazer, e a gente precisa olhar. Pai, que presente é esse? Né? Obrigado, né, por esse presente, porque eu vou aprender algo com isso. Diz assim: vocês verão como a fé será fortalecida. Situações, aflições, perseverança fortalece a nossa fé. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e nesse processo você não deve abandonar isso, mas a sua experiência com Deus vai fortalecer a sua fé. E como terão forças para continuar até o fim? Por isso, não desistam facilmente, porque a tendência natural da carne é desistir. É falar, não tem jeito dessa vez. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Deus não está interessado apenas em nos curar, mas existe uma obra completa que é feita. Agora você é como uma menina. Talvez essa manhã eu seja como uma menina aqui. Tem um Deus que cura. Tem um Deus que sara. Tem um Deus que restaura. Eu conheço com propriedade. Existe um caminho da esperança para você percorrer, e você vai receber instruções, e vai a partir daí ter o caminho da sua obediência. A sua perseverança vai manifestar aquilo que você espera, e de repente, mas não por acaso. Queria que você ficasse em pé. Aleluia. E eu queria olhar aqui, né, como tem pessoas novas, se você em algum momento já confessou a Jesus como o Senhor de sua vida. Irmão, o que é confessar Jesus como minha vida? Eu falo assim, ó, eu reconheço que eu preciso de salvação. Eu preciso disso que você está dizendo, irmão. Desse fortalecimento. Aceitar Jesus como seu Salvador não te torna crente, evangélico, membro aqui do Verbo da Vida da Matilde. A gente nem faz não tem essa exigência. Você se torna filho de um reino. A sua eternidade é mudada. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. É algo muito maior. E você vai passar o caminho da esperança, de crescendo e crescendo e crescendo.
Ou se você não está nessa condição, você se desviou e quer reconciliação, também queria te convidar a estar aqui, para que nós pudéssemos orar por você. Se alguém está passando por algum momento de enfermidade, quer uma oração sobre cura, nesse momento também você pode vir até aqui e a gente orar por você. E por último, se você já aceitou Jesus, mas não ora em outras línguas e quer ter a experiência em falar em outras línguas, também queria te convidar aqui para que nós pudéssemos orar por você. E eu vou adicionar mais um convite, o último, para ser bem rápido. Se você está passando por alguma situação em que você precisa de ser fortalecido na sua fé e quer que a gente una a nossa fé com você nesse momento de oração, eu queria que você também viesse até aqui. Amém? Se você estiver nessa situação. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada, que eu creio que cai no bom solo do coração dos meus irmãos e no meu também. E eu creio, Pai, nela produzindo frutos em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por ter me assistido nesse tempo. E eu creio que a palavra foi transmitida de uma forma simples, clara, acessível. E eu sei que o Senhor estará ministrando no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Claudinha, eu queria pedir para você orar por ela, tá bom? Enquanto isso, tem mais alguém além dela? Você podia estar, se não tiver, orar em outras línguas só uns minutinhos. Nós já estamos da minha parte finalizada. Obrigado, Senhor, pela graça que assiste essa vida dessa irmã. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tudo mudado e transformado na vida dela, Pai. Ela vem receber, Pai, aquilo que ela veio buscar. Em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Se vocês tenham recebido como da parte do Senhor a palavra da manhã, amém?